Entre a dor e o bem-estar existe uma escolha. Mas por que tantas vezes escolhemos permanecer na dor? Eu sou a Jamile Moussa, sou psicoterapeuta e terapeuta holística integrativa em práticas de saúde. E este vídeo é sobre o medo que muitas pessoas ainda têm do reiki. Se existe algo que pode nos proporcionar bem-estar, por que tantas vezes preferimos continuar sofrendo a experimentar aquilo que não conhecemos? Às vezes, não é nem o tratamento que nos assusta, é aquilo que a gente não entende direito. E entre experimentar algo novo e permanecer na dor, muita gente escolhe a dor. É exatamente isso que eu tenho observado quando o assunto é reiki. O ser humano muitas vezes prefere a segurança do que é conhecido do que a possibilidade do desconhecido, mesmo quando o conhecido significa continuar com dor. E talvez isso explique porque tantas pessoas ainda têm medo do reiki. Eu sou terapeuta reiki e, antes de mais nada, eu quero ressaltar aqui que a terapia reiki não substitui o tratamento convencional, tratamento médico convencional, tá? Mas ele potencializa a recuperação, pode diminuir dores, chegando até a eliminar completamente dores em algumas pessoas. Em alguns casos, ele potencializa até mesmo a cura. Então, por que as pessoas ainda resistem tanto? Gente, esse assunto é um pouco delicado, porque esbarra nas nossas crenças, né? Sejam elas crenças que vêm dos ensinamentos que recebemos durante a nossa criação, dos nossos familiares, ou até as crenças que a gente traz da nossa ancestralidade, ou mesmo as crenças de cunho religioso. Dito isso aqui, eu quero deixar bem claro que o reiki não é um fenômeno mediúnico, tá? Não. Ninguém precisa ser médium ou espírita ou de qualquer outra religião para que seja um canal de reiki, tá? Sim, porque nós somos um canal de reiki. Assim como eu já mencionei em outros vídeos meus aqui. Inclusive, no vídeo que eu fiz de reiki, reiki mais que uma terapia, um estilo de vida, eu vou até deixar na descrição deste vídeo aqui, para vocês assistirem, quem ainda não viu, porque lá eu falo um pouquinho da história do reiki e da transformação que o reiki faz nas nossas vidas. Mas eu decidi fazer este vídeo aqui porque desde que eu me tornei reikiana, é assim que nós nos chamamos depois que nós nos formamos no reiki, eu percebi que em pleno século XXI, gente, 2026, já se passou um quarto do século. Na era da IA, mais do que isso, na era da IA geral, ainda tem muita gente que não sabe quase nada sobre reiki. E muitas outras que nunca nem ouviram falar de reiki. E isso gera um grande medo nas pessoas ainda. Sim, grande. Eu não vou dizer certo medo, não, vou dizer grande mesmo, tá? Porque é isso que gera, infelizmente. E isso, gente, é super normal, na verdade. Porque tudo que é desconhecido para nós, e agora eu estou entrando na neurociência bem rapidinho, o nosso cérebro entende como ameaça, tá? Isso eu já falei em outros vídeos aqui também, né? Então, mesmo que seja algo que ofereça uma melhoria na nossa saúde e, quem sabe, até a cura, a pessoa fica com medo, porque não conhece. E a pessoa rejeita. Ela prefere continuar do jeito que está. Eu vou ter que fazer uma analogia aqui, uma comparação com a Idade Média.
Eu gosto muito de fazer essas coisas, porque eu acho que é bem elucidador, sabe? Então vamos lá. Na Idade Média, qualquer pessoa que se utilizasse de ervas, plantas, chás, qualquer tipo, né, desse tipo de coisas naturais, e também os médicos da época, chamados de físicos, né, na época, se eles estudassem, né, os físicos, eles gostavam de estudar os cadáveres, né? Porque através disso eles descobriam muitas coisas. Essas pessoas, elas eram chamadas de necromantes, né? Pois eles praticavam a necromancia, que é o estudo de cadáveres, né? Perdão, eu tô gravando aqui, não vou cortar, tá? Então, essas pessoas, né, que estudavam cadáveres eram considerados necromantes e eles eram condenados à morte. Então, pessoas que utilizavam ervas, plantas, né, chás, e que praticassem a necromancia, eles eram condenados à morte por heresia, né? Por quê? Porque a grande massa não conhecia os benefícios de se praticar aquilo e por isso eles eram condenados, mas não só por isso. Nós vamos chegar lá. Levou-se muitos anos para que a humanidade aceitasse esses métodos como alternativa de tratamento de saúde, descobertas de curas para doenças e que as universidades de medicina fossem formalizadas e pudessem fazer o estudo de cadáveres a fim de descobrir as causas das doenças e, por consequência, possíveis curas e tratamentos, né? Isso, gente, sempre teve um porquê, né? Não é só falta de conhecimento, é uma forma de controle que o sistema sempre teve sobre a sociedade. Nunca foi interessante para o sistema que a população soubesse de certas coisas, porque conhecimento, gente, dá poder às pessoas. E vocês já devem ter ouvido essa frase aí, né? Então não é de hoje que a gente sabe disso, tá? Por isso, né, tanto os líderes políticos quanto os líderes religiosos sempre reprimiram determinadas práticas que eles entendessem que podiam ser uma ameaça ao controle da população. Porque é muito mais fácil dominar uma população que tem medo de tudo, certo? Então, por que o sistema começou a aceitar a evolução das coisas com o passar do tempo? Porque eles entenderam que aquilo era interessante para eles, gente, que podia gerar dinheiro. Isso acontece desde que o mundo é mundo, né? Primeiro eles condenaram Jesus, depois eles entenderam que era interessante utilizar o que Jesus trouxe. E aí criou-se uma religião em cima do cristianismo. E por aí vai, tá? E voltando aqui para uma época mais próxima, assim surgiu a grande revolução industrial. Estou dando um salto gigantesco para resumir, porque o foco desse vídeo não é esse. É só para vocês entenderem por que, que a gente ainda tem medo de tanta coisa, ou tanto medo de algumas coisas, tá? Pois, gente, a indústria farmacêutica ganha muito mais dinheiro com gente doente, certo? Consumindo remédios, fazendo exames caríssimos, né? Eles ganham muito mais dinheiro com isso do que com gente morrendo dentro das suas casas ou nas sarjetas e espalhando mais germes, mais vírus, mais doenças, como acontecia na Idade Média. Não tinha remédio, era proibido usar, né? Remédio, erva, planta, era proibido estudar para poder conhecer, entender, fazer tratamento. Então as pessoas agonizavam até a morte dentro das casas, nas sarjetas, né, nos becos, e aí gerava-se mais e mais doenças, né? E, gente, isso não é interessante para o sistema, porque quanto mais gente morta, menos imposto recolhido. Concorda? Na verdade, a matemática é muito simples, né? Mas eu estou sendo bem simplista aqui, tá? Porque o assunto aqui não é política e nem religião, mas sim
te levar a entender por que somos todos condicionados a ter medo de tudo, principalmente de algo que a gente não pode tocar, que a gente não pode ver, né? Só as pessoas com a mente mais expandida conseguem alcançar esse tipo de entendimento, tá? Gente, como eu falei já para vocês, falo sempre desde o meu primeiro vídeo aqui nesse canal. Conhecimento é luz. Por isso a Idade Média foi conhecida como a Idade das Trevas. Não tem nada a ver com o inferno, como se prega por aí. Era um inferno, né, na verdade, mas por que era chamada Idade das Trevas? Porque tem a ver com a falta de conhecimento, com a escuridão, com a ignorância. Porque quando você não sabe de algo que pode te dar outra visão das coisas, você está como? No escuro, nas trevas, entende? E quando você acessa o conhecimento, você vai para a luz. Tudo fica claro, você enxerga as coisas, você entende as coisas. Conhecimento, anota isso, gente. Conhecimento é luz. Então, voltando ao Reiki, vem uma prática que fala de energia, certo? Reiki é uma prática que fala de energia. E não é uma energia qualquer da tomada ali que você liga o computador, a TV, né, a geladeira. A gente está falando de uma energia cósmica. Reiki significa energia vital do universo, que sai através das mãos das pessoas que são formadas em Reiki e que pode ajudar a aliviar dores, sintomas e até curar, de repente, pessoas e animais. E essa energia, ela se trata de algo que você não pode tocar, que você não pode ver e que, como a gente fala que é a energia vital do universo, da fonte criadora, parece que é uma coisa, sobrenatural. Estou falando de espírito. E não tem nada de sobrenatural, é totalmente natural. Nós, seres humanos, os animais, a natureza, o planeta, somos todos preenchidos de energia vital do universo. Você está vivo como? Está vivo porque você tem energia vital do Criador. Então, o que um canalizador de Reiki faz? Ele canaliza mais energia dessa fonte. Ele se prepara para ser um intermédio, entende? Da fonte até o paciente. Para que esse paciente receba mais, ele tenha acesso. Por quê? Porque no nosso dia a dia, no nosso condicionamento, né, a gente se bloqueia. Se a gente já tivesse chegado num nível de evolução, que a gente conseguisse sentar, meditar, se concentrar na nossa respiração, nós seríamos capazes de se conectar com essa energia sem precisar de um reikiano pondo a mão ali. Mas, infelizmente, nós não chegamos nesse patamar, né? A humanidade como um todo ainda não chegou nesse patamar. Mas graças a Deus, né? Deus já permitiu que esse conhecimento chegasse a nós. Nós chegamos num ponto em que nós já estamos preparados para receber, pelo menos, esse conhecimento. E já há seres humanos na Terra capazes de canalizar essa energia. E sabe, aplicar em outros indivíduos, em outros seres, né? Então, como as pessoas não conhecem, não entendem, o que acontece? Elas voltam àquele comportamento lá dos ancestrais dela, da Idade Média. E ficam assim, ai, que energia, energia vital, energia do universo. Aí fica cabreira, fica duvidosa. Por quê? Porque sente medo por não conhecer a fundo do que se trata. Simples assim. Falta de conhecimento. Não tem absolutamente nada de espírito, mediunidade, sobrenatural. Nada, gente. O mais preocupante de tudo isso é que hoje, em pleno século XXI, ano de 2026, na era digital, na era da IA, da IAG, na era do foguete que dá ré, pelo amor de Deus,
É um absurdo ainda ver gente que tem esse tipo de bloqueio mental. Porque sim, gente, isso é um bloqueio. Todo medo é um bloqueio mental. A falta de informação e a falta de curiosidade de entender um pouco sobre o assunto, né? A verdade é isso, é que leva as pessoas a esse medo totalmente infundado, tá? Porque se a pessoa tivesse curiosidade, pelo menos, ela não precisa se tornar reikiana, ela não precisa conhecer a fundo. Basta ela saber um pouco, ter curiosidade de entender o que é, para, sabe, desmistificar toda essa bobagem e se permitir receber o tratamento, porque é muito benéfico, entendeu? Mas não, a pessoa, sabe, quantas vezes eu mandei link para as pessoas entenderem, né, vídeos, postagens, documentos assim que tem na internet, sabe, para as pessoas lerem, para entender um pouquinho o que que é o reiki, vídeos rápidos, às vezes um short, a pessoa nem se dá o trabalho de abrir mais curiosidade sobre o que está acontecendo na política, na guerra, ou, sabe, na vida das celebridades, ou até mesmo na vida do seu colega de trabalho, do seu vizinho, com quem você fica sempre se comparando. Curiosidade para saber o que está acontecendo na vida dele, a pessoa tem tempo para ficar lá, que nem um robô, né? Mas para ter curiosidade sobre um assunto que pode trazer benefício real para a vida dela, independente do que esteja acontecendo ao redor do mundo, ela não tem, né? Às vezes eu mando um áudio para a pessoa não tem, uma pessoa amiga, a pessoa não tem um pingo de boa vontade, não por mim, por ela mesma, de ouvir o que eu estou dizendo, né? Então, gente, isso é muito triste, porque sabe o que acontece? Infelizmente, essas pessoas elas ainda estão presas no que a gente chama de hipnose coletiva, sim. Infelizmente, meu querido, minha querida, se você se encontra nessa massa de pessoas que está assim, você está na hipnose coletiva. E eu fico muito feliz se você estiver nesse vídeo aqui e começando a abrir a sua mente. Assim espero, né? Porque esse é o objetivo do meu canal, o objetivo deste vídeo. Levar luz através do conhecimento para as pessoas, né? E, gente, a hipnose coletiva é muito interessante para o sistema adora isso, vocês não fazem ideia, porque, voltando àquilo que eu falei, é muito mais fácil manipular pessoas hipnotizadas. Hoje a indústria farmacêutica é zilionária, então, quanto menos gente fizer terapia psicológica ou outras terapias complementares, como o reiki, por exemplo, melhor, porque sempre vão depender de remédio até o último dia da vida delas, né? Aí você está assistindo o vídeo e fala assim: ah, já sei disso. Eu tenho uma pergunta para te fazer. Sabe mesmo? Sabe mesmo? Porque assim, existe uma diferença muito grande entre essas duas palavras: saber e ter consciência. Saber, a gente sabe de muita coisa, né? A gente sabe de um monte de coisa. Agora, ter consciência, a gente tem de poucas. Porque é ter consciência de algo que muda o seu comportamento, muda o seu agir, muda o seu pensar, muda os seus hábitos, muda a sua visão de vida, sua visão de mundo, né? Então eu falei assim, gente, eu vou fazer um vídeo sobre isso, eu tenho que fazer porque vamos ver quem que vai acordar, vamos ver se eu posso contribuir de alguma forma para ajudar alguém a acordar, né? Vamos ver quem vai despertar da hipnose de massa, da hipnose coletiva. Porque eu fui uma hipnotizada. Eu já fui, gente, e eu estou acordada, e eu estou muito feliz com isso, então eu vou ficar muito feliz se eu puder contribuir para acordar outros da hipnose, sabe? Eu confesso, gente, que eu fico muito triste quando alguém recusa receber reiki. Sabe por quê? Porque é a mesma coisa, vou fazer uma analogia, outra analogia esdrúxula aqui, tá? É a mesma coisa que você me dizer assim: nossa, eu tô morrendo de dor de dente, morrendo, mas não vou no dentista. Então vai no dentista. Ah, não, não vou não. Por quê? Ah, porque eu tenho medo. Gente, mas não faz sentido, não tem nexo,
né? Aí você fala assim, ai, Jamile, mas você quer comparar dentista com reiki? Dentista eu vejo, dentista é lá, uma pessoa com aparelhinho, não sei o que, lá. O reiki eu não consigo ver, eu só vejo a pessoa, não tô vendo nada, né? Ok, eu entendo isso. Por isso que eu falei que a comparação é esdrúxula. Mas o que eu tô dizendo é a questão da pessoa saber que aquilo vai fazer bem, mas ela prefere não ir porque ela tem medo e fica com a dor. Percebe? Fica com a dor, fica com o problema, fica com a doença e vai levando a vida, né? Eu fiz essa comparação esdrúxula, gente, para vocês conseguirem acessar isso visualmente, tá? Na sua mente aí de forma mais fácil. O que eu quero dizer com isso, gente, é que hoje, embora você não veja a energia reiki com seus olhos, como você vê um dentista e os aparelhinhos dele, hoje já existem inúmeros estudos acerca dos benefícios do reiki. Inclusive, muitas vezes, a pessoa conhece alguém que já fez ou faz reiki, faz terapia reiki, melhorou muito com a terapia, ou até se curou, em alguns casos, e mesmo assim a pessoa rejeita o tratamento para ela, sabe? Então, por isso que eu tô falando, dá para fazer um paralelo ali até com um dentista. E a pessoa com dor de dente que não vai no dentista, né? Eu já sei que funciona, mas não, eu tenho medo, eu não vou. Em média, gente, uma sessão de reiki hoje, sabe quanto custa uma sessão de reiki hoje no mercado? Em média, em torno de R$ 300 uma sessão de 60 minutos. Tem para mais e tem para menos também. Eu cobro um pouco abaixo disso aí, para ser honesta com vocês. Mas o pior é que em alguns casos especiais, gente, eu ofereço o reiki gratuitamente. E mesmo assim, a pessoa não quer. Bom, é claro que nós não somos salvadores do mundo, não vamos salvar ninguém, né? Não depende de nós. A pessoa tem que querer. Mas, sabe, gente, é tão triste a gente conhecer essa ferramenta tão poderosa, tão maravilhosa, saber que ela pode ajudar principalmente as pessoas mais próximas, que a gente ama. A pessoa conhece a gente, sabe que pode confiar e a pessoa tem medo. Entende? A pessoa não aceita. Então, sim, mesmo a gente sabendo que cada um tem o seu tempo, que cada um tem o seu, né, sua individualidade, e a gente respeita isso, dói, sabe, gente? Porque seria tão bom, né? Mas enfim, a pessoa prefere continuar mal ou até piorar, se entupir de remédios que às vezes vão ser apenas paliativos e ainda podem causar efeitos colaterais do que se dá uma chance de experimentar uma coisa que, se não fizer nada, não vai dar efeito colateral, gente. Não vai acontecer nada com você. Absolutamente nada de mal. Nada. Se não fizer nenhum efeito, porque pode acontecer, e eu vou fazer um outro vídeo sobre isso. Pessoas que não têm resultados com o reiki, tá? Eu vou fazer. Porque senão esse aqui vai ficar muito gigante, né? Mas, sabe, é muito triste isso, entendeu? Às vezes a pessoa sabendo que pode ter uma melhora, que pode conseguir um bem-estar através da terapia, me conhece ou conhece um outro reikiano que está oferecendo para ele a terapia, e a pessoa mesmo assim rejeita, né? É muito triste a gente ver o quanto o medo e a opressão podem privar as pessoas de ter uma vida melhor, de ter uma qualidade de vida melhor, de ampliar sua visão, sabe? É muito triste isso. Enfim. Aí eu até. Sabe aquela expressão que a gente fala assim, de graça até injeção na testa? Pois é, gente, com o reiki, muitas vezes nem de graça a pessoa aceita, entendeu? Então, né? Às vezes a pessoa aceita injeção na testa, que com certeza deve doer para caramba, mas a pessoa não aceita o reiki, que não vai doer absolutamente nada, né? Nem de graça, muito triste. Ô, gente, falando em reiki de graça, vocês sabiam que o SUS implementou o reiki? Pois é, o reiki faz parte dos atendimentos do SUS hoje, tá?
Em 27 de março de 2017, o Ministério da Saúde publicou a portaria número 849, incluindo oficialmente o Reiki na Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares do SUS, a PNPIC, né? Ou as famosas PICs, que a gente conhece aí, né? As PICs, Práticas Integrativas Complementares em Saúde. O SUS está inserido, perdão, o Reiki está inserido no SUS, né? Pelas PICs, tá? Ou seja, eu tô falando agora de quê, gente? Eu tô falando do governo, tô falando dos líderes políticos, né? Que antes não queriam nem que, né? Há séculos atrás, nem que você tomasse um chazinho, né? Hoje, o governo aceita e não só aceita, ele entende que o reiki funciona, tanto que implementou, né, nas suas práticas o reiki, tá? Daquele povo, gente, né? Tô falando dos governantes, daquele povo que preferia que você ficasse em casa doente para sempre para ganhar dinheiro em cima da sua doença. Até eles, né, incorporaram o reiki em suas práticas de saúde. E sabe por quê? Agora eu vou explicar para você. Porque o governo é bonzinho, tá melhorando, resolveu ajudar as pessoas. Antes fosse, né, gente? Mas eles sabem, sabe por quê? Porque quem está no poder, gente, ao contrário do que a massa pensa, eles não estão nas trevas, não. Eles sabem tudo o que eu sei e muito mais. São cultos, estudam, vão atrás. Eles sabem muito antes de mim, sabe? Muito antes do meu mestre Reiki. Os governantes sempre souberam. Os líderes, os grandes líderes sempre souberam de tudo que a massa nunca soube, tá? E eles entenderam que as PICs, práticas integrativas complementares em saúde, são, na verdade, um grande negócio. Por quê? Ué, mas não é no SUS, não é de graça? Sim, mas assim como os governantes da época entenderam que estudar cadáveres não tinha nada de errado, mas era sim uma vantagem enorme para eles naquela época, né? Quando resolveu-se liberar, né, formalizar as universidades de medicina e liberar os estudos de cadáveres e de plantas e remédios, etc. Então, gente, a mesma coisa. Esse mesmo povo entendeu que as PICs só vão beneficiá-los, tá? Presta atenção, gente. O sistema que a gente vive hoje, está falido. Está falido. A porcentagem de pessoas que está sendo afastada do trabalho, tá? O número de pessoas que vêm sendo afastadas do trabalho, recebendo pensão do INSS por motivos de doenças psicoemocionais, como depressão, síndrome do pânico, síndrome de ansiedade generalizada, burnout, entre outras, cresceu absurdamente. E isso quebra o sistema, gente, né? Sem contar a quantidade de remédios gratuitos que o SUS dá para a população. Exames, consultas, etc. E aí vai, né? E as filas enormes de espera, e processos em cima de processos, gente entrando com requerimento por invalidez, inclusive devido a doenças psicoemocionais que se tornaram crônicas, que não consegue mais sair delas, né? Então, é muita gente sem trabalhar. E gente sem trabalhar é muita gente sem pagar imposto, gente. É gente sem poder de compra para comprar remédio na farmácia convencional. E recebendo, vivendo como? Comendo do quê? Recebendo pensão do INSS. Tá entendendo? Tá entendendo porque o governo resolveu implementar as PICs? Porque eles não são bons, né, gente? Vamos combinar. E o sistema sabe que as terapias complementares fazem efeito, funcionam. Portanto, oferecer algumas alternativas dessas terapias pelo SUS é um meio de desafogar o sistema e diminuir o número de pessoas doentes e afastadas por problemas de saúde, entendeu? Desafoga o SUS, desafoga tudo, né? O que você quer mais de prova
do que isso que as terapias complementares funcionam. Vou dar mais um exemplo. A nova NR1. O que é NR1? Traduzindo em miúdos aqui, tá? NR1 já existe há muito tempo, é uma norma que tem dentro das empresas, né? Que visa a segurança do trabalho, a segurança do trabalhador. Então, tá visando riscos corporais. Por exemplo, um acidente de trabalho, cortar um dedo, cortar um braço, sei lá, né? E por aí vai. Tá? Até problemas de coluna por ficar muito tempo numa posição, enfim, tá? Então, são as questões físicas. A partir de 2026, tá? As terapias estão entrando com força nas empresas. A NR1 complementou as suas leis, né, com as terapias, né, com as PICs. Por quê, gente? Porque sai muito mais barato cuidar do colaborador do que esperar ele ficar doente, se afastar e substituir ele por outro. Porque depois o outro, gente, se ficar na mesma toada, vai ficar doente também. E assim por diante, né? Vira um efeito dominó. E o reiki, meus queridos, está incluso nas PICs, que podem ser utilizadas dentro das empresas como apoio ao cuidado da saúde psicoemocional do trabalhador. Eu poderia citar vários estudos em que vêm sendo realizados sobre o reiki, né? Não só nas universidades do Brasil, mas ao redor do mundo. Mas, primeiro, esse vídeo ia ficar muito maior do que já está. E segundo, que é tão fácil, gente, você põe aí no Google, pesquisa sobre reiki nas universidades. Vai aparecer um zilhão de informações sobre isso, para você ficar por dentro aí, tá? Então, eu não preciso entrar nisso para você ter comprovações. Ou seja, depois dessa baita volta que eu tive que dar aqui, para ajudar você que ainda tem ou tinha algum receio sobre o reiki, a entender que não tem nada de sobrenatural, nem de charlatanismo nisso, agora eu vou te explicar de forma bem simplificada o que acontece numa sessão de reiki e o que é reiki, tá? Porque lembra só um pouquinho. Lembra que eu falei para vocês aqui que reiki é muito mais do que só mais uma terapia, mas um estilo de vida. Por quê? Porque nós reikianos, nós sabemos na pele os benefícios que o reiki traz. E, gente, reiki é amor. Reiki é amor. E o que a gente quer é propagar esse amor, essa liberdade, esse bem-estar para o mundo. E quem sabe até ajudar na cura do próximo, né? No máximo de pessoas possível. O meu sonho, eu não posso falar por todos os reikianos, mas eu acredito que, se não todos, a grande maioria, sabe? Compartilham do mesmo sonho que eu. Porque quando você se torna reikiano, você passa por todo um processo de estudo, né? Você passa por uma transformação muito profunda, que é automática, é natural, não tem nem, nada forçado. Você vai estudando o reiki e você vai se transformando de forma natural. E isso mexe com os nossos valores, sabe? Então, assim, deve ter, porque em todo lugar tem, né? As pessoas diferentes. Então, deve ter reikiano que pensa mais em ganhar dinheiro com o reiki do que beneficiar os outros. Não tem nada de errado em ganhar dinheiro com o reiki, é uma terapia, é um trabalho, e a gente estudou e pagou caro para estudar e aprender e praticar isso. Tudo bem, mas não pode ser só isso. O meu sonho como reikiana, assim como o da maioria dos reikianos, acredito eu, com certeza, é de ver a humanidade vivendo bem e feliz, com consciência. Eu estou falando, gente, de consciência, eu nem estou falando de expansão de consciência, tô falando só de consciência, tá? Porque nem isso a humanidade tem, gente. A massa mesmo ainda nem tem consciência, porque ainda está vivendo, como eu falei, na hipnose coletiva, tá?
Viver na consciência, aqui é hipnose coletiva. Viver na consciência já é outro patamar. Na expansão de consciência, então, gente, o céu é o limite. Eu tô falando de expansão, né? Eu nem vou entrar nesse assunto porque expansão de consciência dá outros vídeos, tá? Mas eu vou deixar uma provocação aqui para vocês. Eu vou deixar um grilinho na cabeça de vocês fazendo cri-cri, só como um pequeno, gente, mas bem pequeno exemplo do que é viver com consciência, tá? Vou dar um exemplo do meu dia a dia, bem que aconteceu hoje, bem simples. Hoje eu estava lavando louça e eu quebrei um pote de sobremesa de vidro, lavando sem querer. O que eu fiz? Peguei os cacos, né? E na hora eu pensei assim, vou embrulhar, né? Bem embrulhadinho, vou jogar no lixo. Depois eu pensei, não, eu não posso fazer isso, né? Por quê? Porque no lixão, gente, mesmo que você embrulhe e escreva ali vidro, né? Infelizmente, tem muitas pessoas em situação de rua que vasculham o lixão, né? Em busca de comida, em busca de objetos. Tem animais. Então, você imagina você colocar um caco de vidro, mesmo que você embrulhe ele, mesmo que você escreva vidro, sabe? Imagina você colocar ali e a pessoa, uma criança, um animal, que não vai saber ler, não vai saber morder aquilo ou pegar aquilo e se cortar, né? O animal engolir, né? Na hora que mistura ali também com o lixo, gente, tritura, vira tudo uma massa, entende? Dentro do caminhão, né, de lixo. Então, mesmo embrulhado, viraria um monte de caquinhos que poderia se misturar com restos de comida, que infelizmente, gente, infelizmente ainda tem pessoas que pegam isso, entendeu? Imagina a gravidade do problema. Você não tem a menor noção de que isso podia estar acontecendo, né? O caco entrando na boca de um cachorro, de um gato, de um cavalo, o caco entrando na boca de uma criança, indo para o estômago dela, rasgando o estômago, o intestino, ou sei lá. O que significa isso? Falta de consciência. A pessoa está hipnotizada, a pessoa pega o caco de vidro e joga no lixo comum, certo? A pessoa consciente, o que ela faz? Ela pega o caco de vidro, limpa, não vai pôr com o resto de comida, de sabão. Ela limpa, põe num papel, jornal, papelão, sacolinha, escreve vidro quebrado e põe onde? No lixo reciclável. Para coleta de recicláveis levar para uma indústria de reciclagem. Percebe o que é você tá na hipnose? Ah, quebrei, pum, joga no lixo. Mesmo que você ainda tente, né, disfarçar. Ah, vou enrolar aqui para não cortar a mão do coletor. Tá. E joga no lixo. E a pessoa consciente, ela pega, ela não demora esse tempo todo para raciocinar, igual eu falei aqui. Eu estou fazendo isso de propósito, tá? Para despertar a consciência em quem estiver assistindo o vídeo. Mas quem já está desperto, nem fica esse tempo todo pensando. A pessoa já é automático, ela pega, limpa aquele vidro para não ir com acúmulo de coisas, né? Já enrola ali num papel de pão, num jornal, num papelão, numa sacolinha, escreve vidro quebrado e põe no reciclável rapidamente, simples assim. Isto é viver com consciência, é estar consciente. Eu dei um exemplo aqui muito simples da vida diária ali. Gente, isso se aplica a tudo na nossa vida, no trânsito, na hora que você escolhe seus alimentos, como você se comporta em lugares públicos, na rua, como o volume do som que você ouve na sua casa, sabe? Você ouve para você ou você ouve para a vizinhança inteira ouvir? Entende? Então, são coisas básicas, gente, que revelam para você, comportamentos básicos que revelam para você facilmente se uma pessoa está vivendo na hipnose ou se a pessoa está vivendo na consciência. Simples. Agora você vai começar a observar.
É impossível não observar. Daqui para frente você vai observar tudo. Como eu já desviei do que eu estava falando, eu vou voltar para o reiki agora, tá? Então, o que acontece numa sessão de reiki? Para falar disso, eu vou ter que explicar o que é reiki. Lembra que eu falei que reiki é a energia vital, a energia cósmica vital do universo, do Criador, do ser celestial, Criador, que criou tudo que há, certo? Nós nos canalizamos, né? Nos concentramos, nos conectamos e canalizamos a energia reiki, tá? A energia reiki, ela entra pelo topo da nossa cabeça, no nosso chakra coronário, passa pela nossa face, né? E chega ao nosso chakra cardíaco daqui, porque o chakra cardíaco é o chakra do amor e da cura, ao chakra do coração. Daqui ele passa para os ombros, passa pelos braços e sai pelas palmas das mãos, tá? Muito bem. Aí a pessoa vai na sessão de reiki. O que a pessoa vai fazer lá? A pessoa vai chegar lá. Se o reikiano, né, o terapeuta, tiver uma poltrona, a pessoa vai sentar na poltrona ou na cadeira. Tem terapeuta que tem maca, então deita na maca. Beleza. Não precisa tirar roupa, não precisa nem tirar o sapato, tá, gente? Deita lá bonitinho ou senta lá bonitinho. O terapeuta vai fazer a sua preparação, vai conversar com você, lógico, fazer uma anamnese para saber quais são as suas questões, o que te trouxe, né, até o consultório dele, tá? O que você espera do reiki, se você já entende, já conhece. E, né, faz ali a conversa inicial, a anamnese, entende a questão. Por quê? Entender a questão também vai auxiliar na aplicação, porque, gente, não é só fazer o curso e ficar aqui assim. A gente aprende técnicas avançadíssimas de aplicação de reiki. E cada técnica tem uma função. Então, se a pessoa está com problema pulmonar, se a pessoa tem diabetes, se a pessoa está com dor muscular, se a pessoa tem artrite, se a pessoa está com gripe, se a pessoa está sofrendo por amor, terminou um relacionamento, enfim, seja o que for, gente. Qual for o problema? Nós, terapeutas reiki, nós vamos direcionar a energia reiki para aquele problema em específico, entende? E a pessoa vai ficar ali, respirando, relaxando. Já aproveita e já relaxa, né? Já descansa, relaxa. Algumas técnicas reiki envolvem massagem, então a gente também pode fazer massagem reiki na pessoa para fazer limpeza energética, tá? O que é limpeza energética? Gente, energia. Sabe quando você encontra com alguém e fala assim, nossa, fulano é carregado, ai, não, vou até virar para outro lado, vou mudar de rua. Sabe? Energia. E muitas vezes a gente não tem como mudar de rua. Muitas vezes você trabalha com essa pessoa carregada o dia inteiro. E por você estar incomodada com aquilo, o que acontece? Você entra em sintonia e absorve aquela energia. Você sofre contaminação energética. Do mesmo jeito que você é sugado também. A pessoa a pessoa suga, né? Suga a sua energia. Então, gente, o reiki também vai equilibrar a sua energia corporal, vai fazer essa limpeza, essa descontaminação energética, equilibrar os seus chakras e atuar nas regiões que você precisa de mais energia, né? Porque lembra que eu falei no começo do vídeo, a gente está tão preso na hipnose, no looping do dia a dia, que nós nos desconectamos da fonte criadora. Ah, mas eu vou na igreja toda semana. Eu faço tudo bonitinho né, o líder lá da minha igreja fala. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Infelizmente, gente. Antes fosse fácil assim. Infelizmente, nem todo mundo consegue se conectar tão intimamente com Deus. Haja visto que, se fosse assim, não teria ninguém doente dentro das igrejas, concorda comigo? Ué, por que tá doente? Se vai na igreja toda semana e faz tudo direitinho, você não está em contato total com a energia divina da fonte criadora? Ué, por que pegou doença? Por que morreu de câncer? Por que tá diabético? Por que
que tem tantos problemas emocionais, familiares, financeiros, se você é tão correto com a sua religião? Percebe? Percebe como a hipnose do dia a dia tira a gente da conexão com a fonte criadora? Então, não é à toa que Deus, gente, não existe nada, nada no mundo, no universo, que não que exista, que não seja permitido pelo Criador. Então, nós estamos aqui, terapeutas, porque foi permitido assim, porque Deus entende que é bom, certo? Então, gente, por que se fechar? Porque é bom, porque vai te beneficiar. E eu peço de todo o coração que, se você gostou desse conteúdo, se você acha que esse conteúdo fez sentido para você, que ele pode beneficiar outras pessoas, eu peço que você se inscreva no canal se não é inscrito, deixe o seu like neste vídeo, faça um comentário aqui abaixo, conta um pouquinho da sua experiência para mim, eu vou amar saber, eu vou responder com todo carinho também, sabe? Isso é muito importante, isso dá engajamento, o canal é novo, e eu tenho certeza que eu tenho muita coisa bacana para compartilhar com vocês, do fundo do meu coração. Então, é claro que hoje existe aí uma infinidade de canais, né, divulgando, propagando conteúdos similares ou iguais, enfim, mas existem bilhões de pessoas no mundo. E nem todos os canais chegam a todos esses bilhões de pessoas. Então, cada um de nós tem a nossa parcela de contribuição com a humanidade. Então, se você puder se inscrever, tocar no sininho, dar um like, deixar um comentário para ajudar o vídeo a se engajar, para o YouTube entender que esse conteúdo é importante, para ele impulsionar, divulgar, né? Entregar para mais pessoas, eu vou ficar muito grata, muito, muito grata. E me coloco à disposição para, sabe, se vocês tiverem dúvidas, deixem aí nos comentários, eu vou ficar muito, muito feliz mesmo em saber, em poder ajudar, em poder responder. Desejo a todos vocês muita luz, muita paz, paz de espírito. Desejo que vocês se libertem do medo, do bloqueio mental que impede que vocês evoluam e progridam em todas as áreas da sua vida. Desejo saúde plena, desejo amor nos corações de todos. Muito obrigada pela presença de vocês até aqui e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço fraterno a todos. Namastê.